Chegou a sexta-feira. Mentira! E a gente tá aqui pra indicar filmes pra vocês. O DJ já tá tocando aqui embaixo já, ó. Já tá tocando, né? E hoje a gente tem aqui 4 filmes pra indicar pra vocês na Netflix que você precisa assistir. Então já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente porque os filmes hoje estão, ó, supimpas. E a gente tá aqui, Gustavo, com um filme que é muito bom, cara. E as pessoas não conhecem às vezes, não sabem que estão na Netflix, que é o filme A Leoa. Olha só. Anuncia direito o filme, gente. Feio, né? Achei que não fosse fazer. E esse é um filme diferente porque ele é europeu, né? Ele é norueguês, esse filme, olha só. Que maravilha, né? O que fez você clicar nesse filme, gente? Então, o que me fez clicar nesse filme, na verdade, foi a sinopse e a ideia dele, né? Porque ele é um filme que chama a atenção, na verdade. No filme, a gente tem a história da Eva, Gustavo, que é uma menininha, né? Que ela nasceu com uma condição genética diferente, né? Os pelos do corpo dela nasceram e não param de crescer, cara. É tipo da minha cara? E, na verdade, explica até no filme, né? Que quando a gente tá na barriga, alguns pelos do nosso corpo crescem e depois eles caem. Se eu não me engano, aos 7 meses crescem e depois caem. Só que dessa menina, eles não caíram. Então é uma condição muito rara isso. Eles não caíram, ela nasceu peludinha e conforme ela foi crescendo, os pelos também foram crescendo no corpo dela. Não é só aquela questão que existe, sabe? Que tem algumas pessoas com pelo no rosto. Não é só disso não, é o pelo no corpo todo. E ele não para de crescer, na verdade. E, inclusive, ele não pode ser cortado. Olha só, porque senão ele pode nascer maior e mais grosso. Ah, isso acontece com a nossa barba, né? Exatamente, só que cresce de uma forma muito mais rápida do que a nossa barba. Mas em alguns lugares só isso do corpo, não é todo o corpo crescendo. Em todo o corpo. E como essa condição, né, essa doença não tem cura, ela precisa se adaptar à sociedade, infelizmente, né? Porque o ideal é a sociedade se adaptar a ela. Porque como ela tem essa condição, as pessoas vêm com preconceito. Imagina, né? Numa época um pouco anterior à nossa, que acontece o filme, né, era pior do que hoje em dia. Hoje em dia já seria horrível. Crianças caçoando dela, ela vai crescendo. Então o pai, ele não quer deixar ela à mostra, justamente para ela não sofrer com algumas coisas. Só que no início do filme, o pai também rejeita de uma certa forma, a gente começa a odiar ele, mas tem toda uma construção da trama. Isso que é interessante, né? Porque às vezes a gente se coloca no lugar daquelas pessoas ali, não só da menina, né, mas como das pessoas em torno dela, né? A gente quer que as pessoas entendam aquela condição, que as pessoas tenham um coração voltado para a bondade, né, nessa situação toda. Só que nem todo mundo é assim, na verdade a maioria das pessoas acaba julgando. Então assim, esse filme traz essa filosofia, né, essa situação de uma forma muito complicada até às vezes, né, porque a menina sofre de algumas situações ali. E é um filme que vale muito a pena você ver, cara. É um drama que tem uns momentos leves e outros momentos mais pesados, mas que é interessante de você ver porque talvez você saia diferente desse filme, né? Então, ó, nessa sexta-feira, se você tá interessado em assistir um drama, não é aquele dramalhão, tristão, não, mas é um drama interessante, vale a pena você conferir. Mas se a pessoa não tiver a fim de assistir um drama na sexta-feira, ela pode assistir um western moderno, que é o Terra Violenta, que é um filme com Ethan Hawke, que o nome ele pode dar uma impressão também de filme muito violento, mas na hora ele não é tanto assim. Sim. Boa puxada, ó. Você puxou aí do drama. Eu tô sempre aqui assim. Parabéns, né? Parabéns, 2 palavras. Não só o Ethan Hawke, mas tem também o Jontra e a Thaísa Farmiga, que é irmã da Vera Farmiga. E apesar de ser um western moderno, com uma linguagem moderna, a história era clássica do gênero, né? Os filmes de western, somente o Spaghetti lá, os italianos, eles eram muito sobre vingança. E esse é um filme sobre vingança também. A gente acompanha um personagem misterioso aí do Ethan Hawke, que é um cara que ele entra em cena, você não sabe nada sobre ele. Eu gosto quando os filmes fazem isso, porque a gente fica mais ligado nele. Por mais que a gente não saiba nada sobre ele, a gente se apega porque o Ethan Hawke é um ator legal, um ator bom. Tudo bem, ele tem toda uma postura no filme, tem aquela postura de anti-herói que ele fala com uma voz mais grave, assim, meio... postura Kikinho, né? Talvez uma das únicas coisas que não tenham clássicas nesse filme, o clichê do faroeste, seja a presença dos índios. Não tem uma presença indígena ali. Se passa até numa cidadezinha pequena, você vê que é aquela cidadezinha do México, assim, sabe? Que tem o salão, tem um banco. Característica que parece uma maquete, né? Inclusive o diretor Ty West, ele faz até umas jogadas em relação a ângulo de câmera que parece que os caras vão duelar naquele duelo clássico que eles vão andando pro lado do outro. Ele pega aqui o close da arma do cara. Então claramente o Ethan Hawke é aquele cara que você não pode mexer. Só que ele vai nessa cidadezinha aí tem um cara que é o bandidão da galera, que todo mundo conhece o cara, sabe? O cara tem uma reputação ali de perigoso na cidadezinha. Eles se desentendem ali, dá uma
dão uma brigada ali, e isso gera um ato de violência causado pelo bandidão da cidade, o que gera o desejo de vingança do Ethan Hawke, que volta pra cidadezinha pra se vingar de cada um ali. Então, bem clássico a história. Tem seus lados violentos, tem umas coisas violentas, mas assim, não é nem pra maior de idade, sabe, o filme. E agora, um filmão que tem lá na Netflix também. A gente não sabia, né? A gente não sabia, é verdade. Jack, um filme de 2016, né, que tem Natalie Portman no elenco. Vivendo nossa querida Jack Kennedy. Exatamente. Esposa do ex-presidente Kennedy, que, né, história real de quem conhece, do presidente que tava andando de carro ali, num carro sem teto, né, sem capô. Sim, o carro conversível, o nome disso. Tava andando no carro conversível e levou um tiro na cabeça. Exatamente, e ela tava do lado dele, enfim. Inclusive mostra... o filme acompanha o lado dela, a versão dela, o ponto de vista dela nesse caso. Porque existem vários filmes sobre Kennedy, documentários também. Eu gosto da história do Kennedy. A Natalie Portman foi indicada ao Oscar por esse papel, porque ela faz de uma forma muito... Ela entra no personagem de uma forma muito... Sempre, né? Interessante, né, cara? Ela, assim, ela tem seus filmes aí que já levaram ela ao estrelato, assim, como Cisne Negro, por exemplo. Sim, a Jack Kennedy tinha um sotaque muito puxado, o sotaque do sul, e ela faz o sotaque também muito bem feito, tanto que não dá pra entender muito bem o que ela fala às vezes. Isso é uma coisa que era característica da Jack Kennedy, então as pessoas falam, não entendi o que a Natalie Portman fala. Não. A Jack Kennedy falava com um sotaque muito puxado, realmente. A ideia era essa. Sim. Né? A arte visual do filme de arte é muito boa. É muito boa e traz muito essa questão do sangue, do momento, né? Em que ela perde o que seria um dos pilares dela, né? O marido dela. Então, assim, a capa do filme, ela de vermelho. Mostra a força dela. Exatamente, a força dela. O filme, ele traz muito isso, né? Esses 4 dias pós-morte do Kennedy. Se passa 4 dias, né? Todo o estresse de não só de velório, sim, mas também de lidar com a mídia. Sim, sim. As pessoas tratavam ela de uma forma que ela não merecia ser tratada. Sim. E é interessante que ela era conhecida como Jacqueline Kennedy. Só que o Pablito, que é o diretor, botar o nome do filme como Jack quer dizer que vai humanizar muito ela. Então ele bota o primeiro nome dela ainda com meio que abreviado, né? Jack, de uma forma carinhosa. Sim. Porque a gente entra muito na cabeça da personagem. Então isso é muito legal, dele botar do ponto de vista dela, como a gente falou, mas de uma maneira muito carinhosa, muito respeitosa. Sim. A história do John Kennedy é de fundo, na verdade, né? Sim. A da Jack, assim, precisa de um plano de fundo para contar a história dela, que é o acontecimento maior, lógico, mas que a gente tem ali o que acontece com ela, o que se passa, né? A primeira dama, o que ela tá fazendo, né? Como ela tá lidando com a mídia, como ela tá lidando com toda a situação da política também envolvendo esse caso, porque envolve a política também, né? Então é um filmão, cara, que você precisa assistir, né? É um filme que tem essa conotação norte-americana, mas que a gente aprecia também, porque existe uma história envolvendo tudo isso, né? Então a gente vê sempre um lado, agora a gente tá vendo o lado da Jack. Ele é muito mais um filme sobre o papel da mulher do que um filme patriota sobre os Estados Unidos. E é claro que existe um patriotismo até porque é a morte de um presidente. Sim. Mas o filme se preocupa muito mais com a própria Jack. Exatamente. Agora para um filme que é muito louco e é um dos meus favoritos. Eu revi há pouco tempo esse filme e decidi que é um dos meus favoritos, que é Um Drink no Inferno. Estrelado pelo George Clooney e o Quentin Tarantino. Sim. Harvey Keitel também tá no filme. A Juliette Lewis, na época, Juliette Lewis ela era vista como um sex symbol. Ela tava muito jovem, só que ela tinha uma promessa de sex symbol. E por falar em sex symbol, né? Salma Hayek também tá no filme. E na época também ela começou ali, talvez, né? A questão das pessoas conhecerem ela de uma forma... mundialmente ela ficou conhecida por causa de uma cena clássica. Depois eu chego nessa cena, porque não tem como não falar dessa cena. Esse filme, ele é dividido em 2, basicamente, né? Ele não é um filme longo, mas ele começa com um filme de assalto que acompanha os irmãos vividos pelo George Clooney e pelo Tarantino. O Tarantino é um cara mais perturbado. O papel muito Tarantino atua muito no filme. Pra mim, é a melhor atuação da carreira do George Clooney é esse filme aí. E esses 2 irmãos, eles encontram uma família que tá dirigindo um trailer, vivido pelo Harvey Keitel, é o pai, tem a filha que é a Juliette Lewis e o Japinha também. Japinha não sei quem é. E eles meio que sequestram essa família pra poder passar pro México. Sim. Eles queriam uma carona pro México, só que como eles são procurados, eles não poderiam passar ali pela fronteira. Só que pra descansar, eles param num bar que é 24 horas ali, um bar noturno, né? Só que a partir de um certo momento do filme, vira um filme de vampiro. Vira um terror trash, só que às vezes é muito mais engraçado do que assustador do filme. Eu ri muito. E essa é a proposta do filme também, ser trash. Ele tem umas frases feitas, jogadas assim, uns ângulos de câmera que você vê que a proposta é ser trash, ser brega até. É um filme que foi feito pra ser característico também, né? Para as pessoas lembrarem dele dessa forma, assim, né? Tem essa mudança de ser assim, de mudar pro lado do vampiro, assim, né? Mas justamente pra ser característico de uma forma que as pessoas lembrem no futuro. E as pessoas lembram dele até hoje, sim. Sim, é um filme que tem efeitos especiais que são datados, mas isso acho que faz
parte da trecheira do filme. Sim, o filme tem mais de 20 anos, se a gente for ver, né? Sim. Mas os personagens são muito cativantes. O George Clooney, como falei, melhor atuação da carreira dele, porque é vampiro de verdade, vampiro do mal, que dá medo, feio, sabe? Fica bicho feio. Sim, com dentes, vários dentes. Não é vampiro bonitinho, não. Vampiro que dá cruz, você bota a cruz, ele queima, joga água benta. E tem a cena clássica da Salma Hayek, que acho que é uma cena que as pessoas conhecem mais a cena do que o filme às vezes, que é uma das cenas mais sensuais do cinema, da história do cinema, que ela dança ali com a cobra. E eu fiquei prestando atenção nessa cena. Os atores, eles saem completamente do papel nessa cena, de tão alucinados que eles ficam. Todo mundo ali para pra assistir a mulher. Você ia falar, a primeira vez eu prestei atenção neles em vez dela. Porque não dá. Então, como eu falei, é um filme que tem a sua violência, tem a sua proposta violenta, mas é uma violência que é puxada pro trash, então muitas vezes pra comédia. Então não tem nada que seja grave, assustador e pesado que você tenha que tirar seu filho da sala. Quando a pessoa vai assistir esse filme, ele tem que comprar a ideia da trecheira. E esses foram os 4 filmes que a gente tem pra indicar aqui hoje pra vocês. Olha só que maravilha. Tem esse print aí por quê, João? Explica o print aí. Então, esse print aí que vocês podem dar na tela, a gente coloca porque a gente não coloca o nome dos filmes na descrição do vídeo. A gente coloca durante o vídeo e nesse print final, porque se a gente colocar na descrição do vídeo, muita gente só vai na descrição, vê qual é o filme e não assiste ao vídeo. E a gente precisa que as pessoas assistam ao vídeo. Eu tenho que me alimentar, né, João? Então a gente até facilita colocando essa tela pra vocês tirarem o print, né? E também colocando o nome dos filmes durante o vídeo, quando a gente fala do filme, né? Mas e você, hein? Quais desses filmes te interessaram? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber a sua opinião, né? Saber qual filme que você quer assistir nesse final de semana, ou qual desses você já assistiu também, se você indica algum deles para as pessoas poderem ver seus comentários. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram, segue a gente lá, é isso aí e valeu!